No auge do sentimento anti-ocidental, um ator americano, filho de chineses, mas também com sangue alemão correndo nas veias, recebe um convite para trabalhar na China e simplesmente expande para o mundo aquilo que os chineses mais tinham orgulho de ser algo só deles, o Kung Fu. E mesmo enaltecendo a cultura do país para todo mundo, se tornando um astro para os chineses e para o planeta, e quebrando muitos preconceitos a respeito desse povo, a verdade é que Bruce Lee incomodou muita gente. Desde aqueles que antes mandavam na indústria e não conseguiam conceber que ele havia se tornado praticamente dono da indústria cinematográfica do país, até os chineses mais conservadores que não o viam digno de desempenhar aquele papel. Então, tendo em vista a forma no mínimo intrigante como ele morreu, será que é algo tão absurdo assim dizer que tem algo mal contado nessa história? O irmão dele concorda. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Lima e seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, valeu? Recentemente, eu fiz um vídeo contando um dos motivos que fizeram as teorias sobre a morte do Bruce Lee ter passado do estágio de teoria e praticamente ter se tornado um fato consumado aqui no Ocidente, diferente da China, onde só desconfiaram das pessoas que estavam no local do óbito. No fim das contas, o intuito daquele vídeo é mostrar o seguinte: olha, foi uma morte estranha? Foi, mas para você pelo menos olhar para alguma dessas teorias, você tem que considerar 3 fatores. Primeiro, não, ele não estava saudável quando morreu. Pessoas próximas diziam que sua memória era de alguém de 80 anos. Segundo, ele quase morreu da mesma forma 10 semanas antes. E terceiro, se alguém o matou, essa pessoa estava bem próxima. E foi algo lento. Mas antes de adentrar nisso, eu vou te pedir encarecidamente para deixar o joinha e para se inscrever no canal. Essa é a melhor forma de demonstrar que quer esse tipo de conteúdo. E olha, esse vídeo eu diria que é até arriscado de se fazer, pois é um assunto delicado e que pelo risco nem valeria a pena. Já vou avisando que é óbvio que eu não vou imputar nada a ninguém. Esse é um vídeo onde você mais vai precisar pensar do que propriamente eu dizer qualquer coisa. Então, pela disposição de correr esse risco, faz isso aí pela gente. Então vem comigo que hoje eu te conto o que me faz acreditar que essa é a única teoria que eu acho plausível sobre a morte do Bruce Lee. Ele não estava só no radar da Tríade. Aliás, essa era a última da lista dos incomodados com a ascensão do Bruce Lee. Quando falamos sobre conspiração e Bruce Lee na mesma frase, acho que a primeira coisa que aquelas pessoas mais efusivas já gritam é: foi a Tríade, quem matou ele com certeza foi a Tríade. E eu até tratei isso com ironia em um vídeo que trouxe aqui sobre as coisas palpáveis que temos sobre a morte dele, onde eu dizia que essas teorias mais absurdas não faziam sentido nenhum, pois as atrizes que contracenavam com ele diziam que sua mente estava confusa num ponto de dificultar seu trabalho. Ele brigava com a produção por esquecer suas falas e, para piorar, quase 3 meses antes dele falecer, ele quase morreu de uma forma parecida. Então essa tríade era muito lenta e paciente, né? Mas ainda sobre aquele vídeo, eu acho que eu cometi 2 erros grotescos e peço perdão por isso. O primeiro foi ter deixado o roteiro me levar e assim escantear o propósito inicial do vídeo, que era explorar mais a vida da amante que deu o remédio que matou Bruce e que muita gente nem sabe da existência dessa figura. E por fim, não ter explorado mais o fato de que, ao contrário do que muitos pensam, não, o Bruce Lee não era um cara saudável, ele andava de mal a pior. Mas de qualquer forma, é um conteúdo que dá uma boa visão de quem foi o Bruce Lee e como a sua determinação e ascensão meteórica foram coisas de outro planeta. Então dessa vez, para não perder a mão, eu já vou pular toda aquela parte que é de lei, onde eu falo que o Bruce Lee nasce nos Estados Unidos durante uma viagem de seus pais, é levado à China ainda bebê e vira um fenômeno no Kung Fu após conhecer o Ip-Man. Já maior de idade, ele decide voltar para os Estados Unidos com a cara e a coragem, conhece a Linda Kando, eu nunca canso de dizer que ela foi o pilar por trás de tudo que o Bruce conquistou, e vai de um mero professor de artes marciais a co-protagonista de uma série da Warner, que curiosamente faz mais sucesso na China do que nos Estados Unidos. Então, após algumas frustrações,
ele volta a Hong Kong e em 3 anos faz tudo o que você conhece sobre ele. E eu gostaria de me atentar a esses 3 anos, entre 1970 e 1973, pois aqui tem tudo o que nós precisamos saber. E ao contrário do que muitos pensam, ele não volta à China com o status de estrela. Ele é chamado porque era um cara que tinha muito conhecimento sobre cinema e produção de filmes no geral. Era um cara que já tinha dado aula para algumas das maiores estrelas do cinema mundial e era obcecado por essa parte de backstage. Tanto que em seu primeiro filme chinês, O Dragão Chinês, ele passa a ser protagonista durante o filme, porque os produtores, no decorrer, foram vendo que ele era muito diferenciado. Então aqui nós já podemos ver que o fato dele ter tomado o rumo que tomou talvez não fosse algo que estivesse previsto nos planos das pessoas que o convidaram. E guarde bem isso. Mas ao mesmo tempo, o sucesso do filme foi tamanho que seria burrice não escalar ele como protagonista em outros filmes. E assim, é até clichê tentar dimensionar o tamanho que o Bruce Lee ficou nesse meio tempo. Mas só para resumir um pouco. O dono da produtora que produzia seus filmes e que também foi a pessoa que o levou de volta para a China para conseguir renovar seu contrato após cumprir os 2 anos inicialmente acordados, teve que abrir outra produtora em paralelo, a Concord Production, onde o Bruce Lee era dono de 51% e o seu chefe teria 49% das ações. E isso porque o Bruce Lee assim conseguiria ter mais controle do backstage e também conseguiria negociar melhor o seu cachê, já que ele sempre achou que estivesse sendo passado para trás. Sensação essa que sinceramente ele nunca deixou de ter. Nem mesmo a água conseguiu se adaptar. E uma coisa que fica meio que subentendido é que a saída do Bruce Lee da China seria algo inevitável. Todo mundo sabe que ele tinha uma mágoa gigantesca de Hollywood, e como um cara de personalidade que ele era, eu tenho certeza que voltar lá, mas agora como protagonista, dominando o mercado, devia ser algo que mexia com seu brilho. Tanto que o seu último filme, Operação Dragão, já foi a primeira cooperação dele após o retorno a Hong Kong com uma empresa americana, a Warner. Então ele já se mostrava aberto a essa ideia. E sem contar as constantes conversas com George Lazenby, o James Bond da época. Outro fator que o incomodava era a associação da indústria cinematográfica com a máfia chinesa. Não deveria ser nada fácil trabalhar nesse ambiente, né? E ainda mais quando você supostamente não era uma pessoa bem quista por eles. E assim, muitos sócios, talvez vendo o risco das suas ações escorrerem pelas mãos assim, de mão beijada, ficariam preocupados. Mas apesar do Mario Poli, a maior referência em conhecimento sobre o Bruce Lee, garantir que os irmãos do Bruce desconfiam até hoje do seu sócio e anfitrião na China, o Raymond Shaw, por N motivos que ainda vamos destrinchar, mas também porque assim que o Bruce faleceu, ele se prontificou de imediato a comprar os outros 51% agora pertencentes à Linda, o próprio Meryl e eu temos algumas objeções a fazer sobre isso. Se você começar com a premissa de que ele foi assassinado e que há um encobrimento, então uma dessas duas pessoas tem que estar envolvida. A amante, atriz um pouco estúpida, contra o produtor, conveniente, mais velho. Quem você escolhe como vilão? Vou te dizer, você sabe, eu pesquisei todas essas coisas. E também sei que alguns dos irmãos do Bruce acreditam que foi o Raymond Shaw. Então, é algo que está dentro da família. Até hoje, eles acreditam nisso, embora não queiram dizer publicamente. Pois no dia da morte do Bruce, o próprio Shaw estava em reunião com Lazenby para discutir esses projetos futuros. E eu não sei até que ponto ele gostava ou só aturava o Bruce Lee por ser sua maior estrela, mas o fato é que ele foi uma das únicas pessoas que estiveram com Bruce durante todos esses 3 anos. E assim, com todo respeito, mas não era todo mundo que conseguia aguentar o ritmo do dragão, não. Tem relatos de pessoas que dizem que ele telefonava de madrugada para conversar sobre alguma ideia ou movimento que ele queria fazer. Ele me ligava às 2 ou 3 horas da manhã e eu atendia o telefone do hotel no escuro. Ele dizia: "Ei George, essa é a ideia. O que você acha disso?" Todo entusiasmado. Merda, desculpa, essa foi a linguagem. E era o Bruce no telefone, expandindo suas ideias.
Mas quando uma pessoa representa 90% dos seus lucros, talvez você busque mesmo evitar o conflito. Eu tive a rara chance de entrevistar o Raymond Shaw. E o que eu percebi dele foi um cara que, se você lhe desse $100 e pedisse de volta, você receberia 80. Mas que, se ele tivesse com uma faca no pescoço de alguém, ele não cortaria. Ele não parece ter a energia de um assassino. Simplesmente não tem essa vibração. E a coisa mais importante de se entender é que ele era um cara que tinha um estúdio mequetrefe e o Bruce era a sua maior estrela. E não importa o que o Bruce Lee fizesse com ele, ofendesse, mas continuasse vendendo DVDs, sabe, ele não é do tipo que mataria sua galinha dos ovos de ouro. E uma coisa que eu sempre achei muito estranha, desde que eu comecei a buscar arquivos sobre o Bruce, mas que também pode indicar o quanto ele talvez fosse respeitado pela família do dragão, é que todos os trâmites da morte dele foi ele quem fez. E isso é muito emblemático porque tinham familiares do Bruce na China que falavam mandarim e poderiam talvez tomar a frente disso. Mas não, quem estava lá era ele. E foi ele quem deu a notícia do falecimento do Bruce para Linda, esteve com ela no velório, deu a notícia do falecimento do Bruce na TV e até conduziu a Linda até o aeroporto, onde, curiosamente, é um dos raros momentos até hoje onde ela fala sobre as circunstâncias do óbito, de uma forma meio travada, mas talvez seja pelo choque da situação, e ao contrário do que a mídia chinesa vinha fazendo, buscando achar o culpado A ou B, ela fez exatamente questão de dizer a todos que se tratava sim de uma morte acidental até que se provasse o oposto. E olha, se tinha alguém que tinha motivos para culpar alguém no calor da emoção, com certeza era ela, pois o cara morreu na casa da amante, pô. Mas por outro lado, muita gente diz que essa fala não soou muito natural não. Mas enfim. É do meu desejo que os jornais e o povo de Hong Kong parem de especular sobre as circunstâncias da morte do meu marido. Embora não tenhamos o relatório final da autópsia, eu não tenho suspeitas de nada além de morte natural. Eu mesma não tenho qualquer pessoa ou pessoas que eu considere responsáveis por sua morte, além dos seus próprios caminhos trilhados. E não podemos mudar a única coisa que importa, que é que ele se foi e isso não irá trazê-lo de volta. Ele está vivo em nossas memórias através dos seus filmes. Por favor, lembrem-se dele por sua genialidade, sua arte e sua magia que ele trazia a cada um de nós. E voltando ao show, algo que muitos esquecem é que estamos falando de um cara que logo depois que o Bruce faleceu, revelou o Jack Chan. Ele tinha o filho. Então será que o prejuízo não seria muito maior se algo fugisse do planejado caso ele estivesse tramando algo? E 10 semanas antes do Bruce falecer, ele passou mal no estúdio do Shaw e o que fizeram? Socorreram. E o médico de sua confiança o analisou, mas não encontrou nada. Mas o fato é, ele ficou bem, não ficou? Então entendem como ao mesmo tempo que eu entendo essas suspeitas, acusações, é algo muito leviano você cravar algo? E o pior é que aí o pessoal começa a viajar muito. O Shaw tem culpa nisso porque ele queria lançar o Jack Chan, mas o Bruce era um empecilho para isso. E esse é um argumento que, por mais que teriam tantos outros melhores que plantam dúvidas na cabeça da gente, esse nem dá para levar em consideração. Porque vocês acham mesmo que seria algo racional matar sua maior estrela para depositar todas as suas fichas em alguém que as pessoas ainda nem conheciam o rosto? Traído pelas circunstâncias, enquanto traía. Mas para que possamos entender o motivo principal que certamente faz com que os irmãos do Bruce tenham essa desconfiança, precisamos falar de uma outra pessoa que está entrelaçada em tudo que já dissemos. Betty Chin-pei, amante do dragão chinês, que olhando friamente, segundo o laudo oficial, foi a pessoa que deu o remédio que o matou, acidentalmente. E a Betty, no fim das contas, creio que ninguém realmente acha que ela planejaria algo. Ela até os dias de hoje parece ser só mais uma das tantas mulheres que rastejavam atrás de um dos maiores símbolos de heterossexualidade da época. Além do mais, era uma atriz conceituada, uma das maiores da China. Inclusive, já havia trabalhado para a antiga empresa do Raymond Shaw e tinha tamanho prestígio que acabou virando até sua amiga. Amizade essa que quando no dia 20 de julho de 1973, às 19h30, o Bruce Lee faleceu em sua cama, a primeira pessoa que ela chamou foi o Shaw, antes mesmo da ambulância.
o que muitos veem como a atitude de uma mulher desesperada que se viu numa situação onde no dia seguinte o mundo inteiro estamparia o seu rosto como amante do dragão chinês, já condenando-a e que não sabia o que fazer. Outros já questionam não só as circunstâncias do óbito, mas também a demora para chamar a ambulância. Mas será que ali, já vendo que não havia mais batimentos cardíacos, só não restava mesmo tentar ver como esse dano irreparável à sua imagem poderia ser amenizado? Eu estava jantando com Raymond Shaw em um restaurante japonês que era a comida favorita do Bruce. E eu disse a Shaw, nesses 3 dias que eu estou aqui, ele nunca se atrasou, então não é melhor ligar para ele? Então ele me disse, ele não está em casa, ele está na casa da amante. Então eu pedi o número. Eu liguei para ela e ela disse que não conseguia acordá-lo. Então eu disse que retornaria em 5 minutos. E se ela não tivesse conseguido acordá-lo, eu mesmo chamaria uma ambulância, pois ela temia o que poderia sair na imprensa. E em 5 minutos eu liguei e ela me disse que ele estava em uma ambulância a caminho do hospital. Então voltei pro meu hotel. Mas era mentira, ela não havia chamado a ambulância coisa nenhuma, pois antes do Shaw sair para jantar com o Lazenby, ele estava com o Bruce e a Beth no apartamento, mas saiu antes do Bruce. E a Beth, talvez por receio de dizer que estava só com o Bruce no apartamento, disse que o Raymond Shaw tinha permanecido lá. Então, quando fui tentar acordá-lo, eu não consegui. Ele já estava em coma. Mas durante todo esse tempo, você e o Shaw estavam conversando e não perceberam nada? E como iríamos adivinhar? Mas na própria versão dela, em muitas das pontas soltas dessa história, ela disse que só chamou a ambulância quando o Shaw contatou seu médico particular e viram que não tinha mais jeito. E essa última parte é verdade. Então se passou muito tempo dentro daquele apartamento até o produtor sair do jantar e ir até lá. O homem que apagou todos os rastros daquele dia. Ou pelo menos tentou. E o Raymond Shaw tomou essa missão para ele. Ele foi quem tomou as rédeas de todas as informações que dizem respeito à morte do Bruce naquele dia. Acho que é impossível achar um registro da morte do dragão em que ele não se encontra presente. Aliás, a informação que durante muito tempo circulou por aqui de que o Bruce Lee teria morrido em sua casa e perto da esposa, foi ele quem divulgou. E com o aval dela. Afinal, era para preservar a imagem dele, né? Inclusive, tá aí a foto dele, no dia seguinte, provavelmente sem dormir, indo dar notícia do falecimento do Bruce para Linda. Talvez por uma infelicidade, o mesmo que aconteceu no Ocidente, onde a informação de que ele teria morrido em casa com a esposa sequer foi questionada, não aconteceu mesmo na China. Seja porque a Beth jura de pé junto que divulgou todos os detalhes à imprensa de imediato, ou porque um jornalista chinês, através do hospital, descobriu que a ligação da ambulância tinha vindo da casa dela, não sabemos. Mas o fato é que, quando isso foi descoberto, a opinião pública começou a pensar: se eles mentiram sobre isso, o que mais estão escondendo? Tanto que, como eu disse no começo do vídeo, na China não se criaram teorias malucas conspiratórias. Eles desconfiaram da Beth e do Shaw, que foram os últimos a vê-lo vivo. E uma outra coisa que só piorou as coisas pro lado dela foi uma entrevista que ela deu se explicando por estar sendo detonada pela opinião pública, onde além dela simplesmente se recusar a falar do dia do óbito, ela ainda termina a entrevista dessa forma. Recentemente tem surgido boatos e lendas sobre a morte e sua relação com Bruce Lee. O que você tem a dizer sobre isso? Agora eu não quero dar nenhuma explicação, até porque não adianta mesmo se explicar muito. Mas também acredito que um dia a verdade virá à tona. Ok, ela poderia só estar se referindo ao seu relacionamento com ele, que ainda era secreto, mas esse um dia a verdade virá à tona só caiu como um tem tantas coisas que vocês não sabem que eu não posso falar. Mas agora eu te pergunto, por que uma atriz conhecida em todo o país, que rastejava há muito tempo atrás desse cara, iria se meter a fazer algo contra ele, e o pior, na casa dela? Porque vejam bem, apesar da Beth ser uma atriz renomada, ela não nadava em dinheiro, muito pelo contrário. Dizem até que ela teria torrado quase tudo em cassinos, e depois de ter ficado devendo pra gente não tão de boa índole, teria sido Bruce a ir lá e salvar a pele dela. Então ele também era alguém útil para ela. Esse detalhe eu vi no documentário Grandes Segredos da História sobre o Bruce do History Channel.
Claro que tem pessoas que vão dizer: ah, mas o ambiente era o melhor impossível, pois é lógico que a Linda iria querer preservar a imagem do marido, e se não é aquele jornalista intruso, talvez hoje nem soubéssemos da existência desse fato. E o pior é que eu não tenho contra-argumentos. Mas enfim, eu só penso que a não ser que fosse algo que iria deixar a vida dela tranquila para sempre, eu só não acho que compensaria. E vale lembrar que foi exatamente essa pressão popular que fez com que as autoridades dessem uma atenção maior em cima desse caso e constataram que foi mesmo acidental. Então é uma história que quanto mais você tenta achar respostas, mais perdido você fica. Mas essa amizade com o Shaw foi algo que perdurou por décadas. Ele ajudou a divulgar seu livro 40 anos depois e nunca rompeu a amizade. Não se pode confiar em ninguém em Hong Kong. Outro nome que sempre é citado nessas conspirações é o do diretor Lo Wei, o cara que dirigiu Bruce Lee nos projetos que mudaram a sua vida, mas que não é segredo para ninguém que eles se degladiavam nas gravações. Num nível que mesmo após um ano deles romperem a parceria e 10 dias antes da morte do Bruce Lee, o dragão teria ido até o seu escritório e teria ameaçado com uma faca, devido ao fato do Lo Wei sempre dizer que ele inventou o Bruce Lee e minimizar suas habilidades. Um fato sem dúvida significativo, principalmente tendo em vista quem era o Lo Wei, um cara que anos mais tarde mandou capangas ameaçarem o Jack Chan porque esse não queria mais ser dirigido por ele. Mas considerando que o cara foi se definhando aos poucos e que o Lo Wei àquela altura não era uma pessoa próxima do convívio dele como era antes, fica difícil achar respaldo para isso. E o que as pessoas próximas dizem é que além dele ter achado aquela ameaça da boca para fora, no fundo ele sabia que devia sua carreira ao Bruce, pois ainda que não recebesse por isso, o controle que o Bruce Lee exercia no set de gravações talvez fosse até maior do que o dele mesmo. Essa notícia me atingiu como uma pedrada. Eu me sinto muito triste. Todo mundo sabe disso, ele me insultou. Mas no fim, nós cooperávamos. Ele disse que eu era o único diretor chinês que acreditou nele. E em relação à sua morte, talvez eu esteja mais triste do que todas as pessoas. Eu sei que talvez vocês esperassem algo mais enfático ou que eu fosse acusar alguém, mas o simples fato de todo mundo aqui citado ser inocente segundo a justiça e pelo risco de acabar sendo injusto, não vale tão a pena assim brincar de Sherlock Holmes. E talvez não valha para você também ficar procurando o oculto ou a verdade que está encoberta. Mas se ainda assim você quer saber por que eu acho que a teoria de que alguém próximo, que não sabemos, o matou, é algo que faz sentido para mim, vou usar uma frase do irmão mais novo do Bruce Lee, o Robert. Vocês sabem como são as pessoas de Hong Kong. A gente não pode confiar em ninguém aqui. Você está satisfeito com as razões oficiais dadas para a morte de seu irmão? Sim e não. Eu vi o relatório da autópsia oficial e ele realmente morreu de, vocês sabem. Também há uma equipe de especialistas cerebrais que começou a estudar. Mas conhecendo as ligações que há em Hong Kong, pessoas diferentes de todos os tipos, em especial os amigos do Bruce, conhecendo alguns deles realmente é um mistério para mim esses caminhos. E eu não nego que ao assistir a autópsia de famosos dele, uma fala de alguém que o conhecia me chamou a atenção. As pessoas que realmente tinham interesse na morte do Bruce não podem ser citadas por motivos legais. Eu não sei para vocês, mas o peso que essa frase tem não dá para ser calculado. E já que vocês gostam tanto de falar em tríade, e apesar da zoeira eu sei que eles mandavam no cinema chinês, então será que não teriam outras pessoas nesse jogo, além do Bruce, que poderiam estar sofrendo ameaças e pressão por parte deles por causa do sucesso do dragão, e não achariam mais sua permanência nesse game um bom custo-benefício? Pois para o Michael Chan, amigo pessoal do Bruce Lee e que assumidamente fazia parte da tríade naquele período, a possibilidade dessa organização ter atuado de uma forma direta em sua morte é algo que ele considera ilógico. Quando você entrava na tríade, você era a tríade. Eu tenho 68 anos. Ingressei na organização com 16. Por isso eu sou considerado uma figura chefe para eles. É impossível. Nenhuma sociedade secreta se atrevia a mexer com o Bruce Lee na época. Ninguém se atrevia a desafiá-lo para uma briga.
É impossível. Eu acredito que ele tenha morrido por treinar tão intensamente ou por ser alérgico aos ingredientes presentes naquele remédio que ele tomou. Mas ainda sobre a frase do Robert, eu gostaria de encerrar esse vídeo te fazendo um último questionamento. Em Hong Kong, não se pode confiar em ninguém, mas e no Bruce? Você acha que ele poderia confiar sua saúde nele mesmo? Quem conhece suas rotinas de treinos, lesões e exageros vai dizer certamente que não. E vale sempre lembrar que ele foi até a casa da morte, e não o contrário. Ou seja, ele já estaria passando mal e tomou o analgésico que teria colocado fogo em todo aquele mato encharcado de gasolina que era a sua saúde. Partiu do Bruce Lee a ideia. Nós saímos 3 dias para discutirmos o que iríamos fazer. No terceiro dia, no almoço, ele me disse que estava com dor de cabeça. E você sabe, quando alguém diz que está com dor de cabeça, você nunca pensa em algo mais sério. Então eu disse a ele, tá tudo bem, eu só vou embora amanhã, a gente pode jantar essa noite. E concordamos, e ele me disse, eu vou estar lá. E o mesmo motivo que me faz admirar o Bruce Lee incondicionalmente, que era a sua determinação, não me impede de também considerar que essa sede insaciável pela performance perfeita pudesse levá-lo ao precipício. Vocês têm noção do nível de perfeccionismo que faz com que uma pessoa simplesmente decida remover suas glândulas sudoríparas das axilas simplesmente porque o suor não ficava bem nas telas? O que mais esse cara não fazia que pudesse estar deteriorando a sua saúde? E é por essas e outras que, até que se prove o contrário, o maior suspeito da morte do dragão, pra mim, vai ser sempre ele mesmo. Essa era a personalidade dele. Ele gostava de treinar, correr, ler livros e usar eletricidade para estimular os seus músculos. Mas ao contrário daquele outro vídeo, onde eu só queria mostrar a parte palpável da morte do Bruce Lee, para que aí sim você formasse a sua opinião com base nisso, nesse vídeo eu espero ser questionado. Alguns de vocês já sabem disso, eu nem deveria precisar dizer, mas eu quero que você questione cada frase aqui dita. Afinal, por trás de grandes descobertas não está um grande questionamento? Pois é, será que o Jack Chan teria algum outro motivo para afirmar tão incisivamente que o Bruce Lee morreu de causas naturais e que na China isso nunca foi um dilema? Em qualquer lugar que eu vou, todo mundo pergunta como o Bruce Lee morreu, ele foi assassinado. Não, foi uma morte como qualquer outra. Foi uma morte normal, como qualquer outra. Lá em Hong Kong, lá todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe o que aconteceu de verdade. E quando ele morreu, inclusive, foi até o meu antigo mestre que foi buscar ele. Para depois levar para o hospital. Ou será que chineses só não ligam muito para isso? Eu não sei de nada. A não ser de que a sua permanência até o final desse vídeo é algo muito precioso para mim e que já que você ficou até aqui, que tal considerar a probabilidade de se inscrever no canal, deixar o seu like e entupir esses comentários de sugestões de conteúdo e críticas que você considere construtivas. A sua opinião aqui é lei e eu quero saber dela. Se chegou até aqui por uma sugestão de conteúdo ou por uma pesquisa despretensiosa, saiba que você caiu no lugar certo e que o seu feedback aqui é mais um tijolinho para construir essa muralha. Eu vou ficando por aqui, é isso e até a próxima.